Olá, bom dia a todos. Aqui quem fala é Thaís Petrov. Essa é a primeira palestra do primeiro seminário online sobre ansiedade, síndrome do pânico e mindfulness. Eu vou esperar um pouquinho aqui as pessoas irem entrando e logo logo a gente vai começar, tá bom? Então fiquem à vontade para ir ajustando o fone de ouvido ou, enfim, ir ajustando o que for necessário aí. E enfim, conforme as pessoas forem entrando, só vão me dizendo, por favor, se vocês estão me escutando, se vocês estão me vendo, tá? Dá para ver? Tá ok a imagem? Dá para me escutar? Só, por favor, escreve se tá para me escutar, se dá para me ver. Tá ok o som? Dá para me escutar? Bom dia, quem tá entrando, bom dia. Bom dia, agradeço por conseguirem se organizar para estar aqui nesse horário, que eu sei que às vezes é meio complicado. Quem for entrando, por favor, vai escrevendo para mim, se vocês conseguem me escutar e se vocês estão me vendo. Coloca um ok, eu coloco estou escutando, estou te vendo, por favor, porque aí eu tenho ideia de que está tudo funcionando bem. Pode ser? Bom, vamos começando aos pouquinhos, então, conforme as pessoas forem entrando, as pessoas vão acompanhando, então, a palestra a partir do momento que já estiver seguindo. Bom dia, então. Já me apresentei brevemente, mas vou me apresentar de novo. Aqui quem fala é Thaís Petrov. Eu sou psicoterapeuta, trabalho com a linha cognitivo-comportamental, sou coach também. E, bom, não é de eu digo que eu trabalho como psicoterapeuta e como coach emocional, porque eu justamente ajudo as pessoas a lidarem com as suas emoções, lidarem melhor com as suas emoções, saberem gerenciar melhor as suas emoções e auxilio as pessoas a saírem das suas prisões emocionais, digamos assim, né? E aí desenvolver estratégias melhores, enfim, mais inteligentes, né? A gente treina estratégias para ter pensamentos mais perspicazes, mais eficientes, para gerar emoções mais saudáveis e comportamentos que sejam mais funcionais, mais adequados para as situações. Então, é um trabalho, na verdade, bastante profundo e completo, porque se a gente for pensar realmente, né, o ser humano é muito complexo e ser feliz não é uma coisa tão simples. Bom, vocês estão me escutando? Se vocês verem, na verdade, na janelinha do lado direito, provavelmente, de vocês, dá para vocês escreverem, dá para vocês interagirem. Se alguém tiver pergunta, se alguém tiver comentário, tem um lugar aí onde vocês estão me assistindo que vocês conseguem interagir comigo escrevendo. Alguma coisa que vocês tenham para perguntar, alguma coisa que vocês tenham para comentar, e aí podem ir fazendo as perguntas e os comentários, e ao longo da palestra eu vou responder no próprio momento, ou vou esperar um momento adequado que eu consiga encaixar a resposta para poder falar com vocês, tá bom? Bom, já que a gente está falando com pessoas que provavelmente são ansiosas, né? Então, talvez tenham síndrome do pânico, sejam ansiosas, ou estão buscando justamente aprender mindfulness, eu, enfim, penso que é possível que alguns de vocês estejam pensando, mas e aí? Como é que vai ser esse seminário? O que vão me dizer? O que vai acontecer? Será que vão me ajudar efetivamente a lidar com a ansiedade? Será que vão resolver o meu problema de ansiedade ou o meu problema de síndrome do pânico? O que vão falar, né, nesse evento? Se a gente for percebendo, são muitos e muitos pensamentos que vão passando na cabeça, né? Então é um pensamento atrás do outro que vai passando e que vai fazendo o quê? Que vai aumentando a ansiedade, né? Dá para perceber que o que a gente vai pensando, que o que passa na cabeça está relacionado com o que a gente sente? Bom,
Eu vou mostrar para vocês durante essa palestra que sim, para quem ainda não percebeu, e vou mostrar para vocês também que é possível treinar maneiras de pensar e condicionar a direção do que a gente pensa de um modo que os nossos sentimentos e os nossos comportamentos sejam melhores, mais adequados. Tá ok? Bom, eu vou contar para vocês de uma experiência recente que eu tive, que foi bastante interessante, que tem muito a ver com isso que eu estou falando, tá? Eu fui viajar agora recentemente, na verdade voltei ontem à noite, e fiquei quase uma semana fora, e no segundo dia o meu celular apagou, ele morreu. E aí ele não ligava mais, né? Enfim, tive um problema, molhou o celular, e eu fiquei esses dias todos sem celular. E estava num lugar onde não tinha levado o computador, então a única forma de acesso à internet, saber o que estava acontecendo, ou até ligar, entrar em contato, né? Fora orelhões, que ainda existem, era o celular. E aí foi muito interessante essa questão, né, do que pensar, do que passava na cabeça. Eu tinha a possibilidade de ficar alimentando pensamentos do tipo, nossa, tô sem celular, eu tenho um monte de coisa para fazer, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou resolver, né? Já que os smartphones hoje em dia são mini computadores que a gente leva para cima e para baixo, né? E que, enfim, a gente resolve a nossa vida toda. E se eu tivesse esse tipo de pensamento, né? Olha, nossa, o que eu vou fazer? Eu tô sem celular, meu Deus, como é que eu vou resolver as coisas? Como é que eu vou acessar, enfim, redes sociais? Como é que eu vou responder para as pessoas que entrarem em contato comigo? Eu tô sem WhatsApp, tô sem, né, sem poder receber ligação. Se eu ficasse alimentando esse tipo de pensamento, com certeza eu ficaria muito, muito ansiosa, ficaria irritada. Enfim, essa viagem teria sido muito, muito ruim e eu não tinha como resolver esse problema lá. Ou eu tinha a opção de alimentar outro tipo de pensamento, que é, bom, ok, né? Enfim, não tenho o que fazer, né? Aquela história de problema resolvido, né? Desculpa, problema sem solução, resolvido está. E, enfim, e esperar o tempo passar e fazer o que eu poderia fazer sem o celular e, enfim, voltar, né? E arrumar o celular. E foi por esse caminho que eu escolhi seguir, porque senão eu ia acabar com a minha viagem. Eu não estou dizendo que é algo simples, fácil, né? A gente tem pensamentos automáticos, vem pensamentos na nossa cabeça que muitas vezes a gente não deseja ter. A gente está, às vezes, fazendo coisas, tá, enfim, deitado, tá trabalhando, tá passeando, tá, enfim, fazendo um monte de coisas e, de repente, surgem pensamentos na nossa cabeça. A questão é que a gente tem opções do que a gente quer alimentar de pensamentos ou não, né? Isso é uma escolha. Existe uma pequena historinha, na verdade, que diz que existiam dois cachorros, né? O cachorro da tristeza, da angústia, tristeza, não, o cachorro, né, do mal-estar, e o cachorro da alegria, do bem-estar, da felicidade, e sabe que é o cachorro que engordava mais, que era mais parrudão, enfim, era o cachorro que as pessoas escolhiam alimentar, que o seu dono, né, escolhia alimentar. Então, é uma questão diária do que a gente escolhe alimentar. O que passa na nossa cabeça, a maior parte das vezes, não é voluntário. A gente tem, como eu disse, pensamentos automáticos. Mas os pensamentos que a gente escolhe alimentar no dia a dia, isso é voluntário. Isso é uma coisa que a gente pode escolher. Isso é uma coisa que você pode perceber no dia a dia, quais são os pensamentos que você vai alimentando. Se você tende a ter um pensamento, por exemplo, de preocupação ou de pré-ocupação, né? A gente está aqui e a cabeça já está lá na frente. Então, você está se pré-ocupando. E se você ficar alimentando, né? Então, né? Eu tava falando do celular, mas como é que eu vou fazer? Eu tô sem o celular, e se alguém me ligar? E se alguém me mandar uma mensagem? E se acontecer uma coisa? Como é que eu vou resolver? Se eu ficasse alimentando esse tipo de pensamentos, com certeza eu ia ficar muito, muito, muito ansiosa. Eu não vou dizer que eles não vieram em alguns momentos. A questão é que eu não escolhi alimentá-los. E a consequência disso é que eu não fiquei ansiosa por conta disso, eu não fiquei irritada por conta disso. E o que eu
fiz, né, os meus comportamentos lá de aproveitar o que eu tinha para aproveitar, fazer as coisas lá que eu tinha para fazer. E confesso até que eu tive muito mais tempo livre, porque o celular realmente consome muito tempo da nossa vida e muitas vezes deixa, inclusive, a gente muito ansioso, porque a gente ouve o celular tocar, fazer um barulhinho, né, ter um bipzinho, ou ouve ele tremer, percebe que ele tremeu, a gente já acha que naquele momento a gente tem que responder, né? Chegou uma mensagem, chegou um e-mail, é obrigação que a gente responda naquele momento. Como se a pessoa estivesse ali, né, do outro lado, esperando naquele momento a resposta. E a gente não pode dar um tempinho de responder quando a gente estiver mais tranquilo, quando a gente tiver informação. A gente se coloca a obrigação de ter que responder naquele momento a mensagem que chega, o e-mail, enfim. Então, nós vivemos, na verdade, o tempo todo nos obrigando a estar, né, o tempo todo atentos, disponíveis, e isso vai, com certeza, gerando ansiedade. Bom, vocês conseguem imaginar essa situação de, né, o celular morrer, o celular apagar, e como é que vocês ficariam com isso? Se vocês ficariam tranquilos, se vocês ficariam ansiosos, se vocês ficariam preocupados, se ficariam irritados, se ficariam até alegres, né, porque se livraram de um problema, né, não preciso ficar olhando o celular, respondendo. Dá para se perguntar, né, dá para olhar para dentro e se imaginar numa situação como essa e como vocês lidariam, como vocês vivenciariam isso? E dá para imaginar por que vocês se sentiriam desse modo? O que estaria passando na cabeça de vocês para se sentirem desse modo, como vocês, né, imaginaram que se sentiriam? Dá para perceber que existe, então, uma relação bastante íntima do que a gente pensa, das coisas que passam na nossa cabeça, com as coisas que a gente sente. É por aí mesmo. Tudo que nós pensamos influencia diretamente o que a gente sente. Tanto que a ansiedade e a síndrome do pânico, ela está muito ligada com o que a gente chama de previsões do futuro, né? Que é já antecipar o que vai acontecer ali, imaginar o que vai acontecer lá na frente. A gente tem muitos pensamentos do tipo, e se, né? E se não der certo? E se acabar a gasolina do carro? E se a pessoa não me responder? E se alguém me mandar um e-mail ou uma mensagem, meu celular estiver quebrado? E se, e se? Né? Então, são muitos questionamentos, mas que tem um leve tom mais negativo do que neutro, do que positivo. Então, a gente já imagina que pode acontecer algo ruim por conta disso. Quando a gente se pergunta, e se? Na verdade, a gente já está imaginando que é possível, por exemplo, que o carro quebre, ou que alguém me mande um e-mail que eu não responda. E, já emendando essa linha de pensamentos, a gente tem pensamentos do que a gente chama também de catastróficos, que são aqueles pensamentos realmente vai, né, o carro vai quebrar e eu vou, ou vai ficar sem gasolina e eu não vou ter como arrumar, porque ele vai quebrar no meio da avenida e, enfim, vai ser um problema, ou realmente as pessoas vão me mandar e-mail, vão entrar em contato comigo pelo WhatsApp, não vão conseguir falar comigo, e isso vai atrapalhar minha vida, as pessoas vão ficar bravas ou vão ficar chateadas, e vai ser um grande problema, e eu vou ter enfim, questões, problemas por conta disso, então a gente já vai aumentando, e óbvio, se você está imaginando coisas negativas, você vai sentir no aqui e agora coisas negativas. A nossa mente, ela não distingue muito bem a diferença entre o que você está efetivamente vivenciando e o que você está imaginando. Se eu começar a dizer agora para você, imaginar, por exemplo, que você está cortando um limão. Pegue um limão e comece a cortar esse limão. Limão bem verdinho, né? Bem suculento, com bastante suco. E você começa a cortar esse limão. E conforme você vai cortando, começa a escorrer algumas gotinhas e você corta esse limão no meio, depois você corta ele em 4 e pega um desse gomo e põe aqui na boca e começa a apertá-lo. Não tem limão aqui nenhum agora, né? Mas talvez você possa ter percebido que você começou a salivar um pouco. E é isso que acontece com a gente. A nossa mente não distingue muito bem
o que a gente está vivenciando efetivamente, o que está efetivamente acontecendo, ou o que a gente está imaginando. Então, se eu começo a imaginar coisas negativas, por exemplo, eu vou ter reações fisiológicas como se aquilo estivesse efetivamente acontecendo. Então, pensando, por exemplo, já na questão da ansiedade ou da síndrome do pânico, se eu começo a imaginar que algo vai dar errado, que eu vou perder o controle, que eu não vou conseguir lidar com a situação, que eu não sou capaz de lidar com a situação, naquele momento, o meu organismo, o meu corpo vai reagir como se aquilo fosse efetivamente verdade. Então, isso é uma coisa bastante importante da gente perceber, da gente entender, que o que a gente pensa, além de estar muito, muito, muito relacionado com o que a gente sente, faz realmente muita, muita diferença no sentido de ser compreendido como se fosse algo que a gente efetivamente está vivendo naquele momento. Isso serve para as coisas positivas também. Se você começar a imaginar coisas positivas, coisas que você acha interessantes, legais, ou até lembrar de coisas do passado que você gostou, você vai perceber que você vai ter emoções mais positivas naquele momento. Então, uma coisa importante é você perceber, então, que muitas vezes você pode estar pensando, se você está ansioso ou se você está começando, né, a ter uma crise, que você está pensando em algo negativo, você já está antecipando alguma coisa negativa, você está prevendo o futuro ou catastrofizando, imaginando que algo negativo possa acontecer, ou que você está perdendo o controle, ou que você não vai dar conta da situação, ou que vai ser muito difícil para você, e você vai ficar pensando e pensando aquilo e vai começar, né, a descarregar um monte de hormônios no seu organismo, um monte de adrenalina, e o seu corpo vai entender que naquele momento você está em risco, mesmo que você esteja sentado na cama da sua casa, na sala, no seu trabalho. O seu organismo vai entender que você está numa situação de risco e a nossa reação comportamental instintiva, quando a gente entende que a gente está em risco, é muitas vezes correr, correr. Né? Então, um animal, por exemplo, quando ele está se sentindo em situação de risco, ele tem duas reações, não é de três. Ou ele corre, foge, ou ele ataca, ou ele paralisa, ele trava. E pensando no pânico ou na ansiedade, muitas vezes é isso que acontece. Ou as pessoas querem sair correndo da onde elas estão, né, ir para um hospital, encontrar algum lugar onde elas se sintam mais seguras, sair de dentro de algum lugar, né, por exemplo, eu, né, tô dentro de um supermercado, começa a me dar ansiedade, eu quero sair de lá de dentro porque eu entendo que é o estar lá dentro, né, o mercado que está me causando ansiedade. Ou as pessoas paralisam completamente, ou existem casos, por exemplo, na síndrome do pânico é mais difícil, mas na ansiedade das pessoas acabarem sendo agressivas com as outras quando elas se sentem em situação de risco. Mas o que eu posso dizer, isso é uma interpretação que você está tendo, porque senão todas as pessoas se sentiriam da mesma maneira que você se sente nos diferentes lugares. Todas as pessoas que fossem, por exemplo, ao mercado, ou todas as pessoas que estivessem dirigindo ou andando de avião, todas elas começariam a ficar ansiosas ou teriam uma crise de pânico. Isso não é verdade, não é? E por que não é verdade? Porque isso tem a ver com como você interpreta, como você percebe a situação. Você imagina que essa situação é uma situação de risco. E por que você imagina desse modo? Porque você já teve alguma situação passada, pensando na questão do pânico, em que você teve um monte de reações fisiológicas numa determinada situação e você começa a associar que isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Você começa a imaginar que você está o tempo todo vulnerável e que esses sintomas, essas reações possam voltar a qualquer momento. E para evitar que isso aconteça, você começa a ficar o tempo todo atento, monitorando o seu organismo para ver se nada acontece, se não tem nenhuma reação diferente. E, ao mesmo tempo, monitorando o externo também. Essa situação aqui é melhor eu não chegar perto, porque pode acontecer algo. Ou naquela situação, pode acontecer algo. Então, quem tem síndrome do pânico e
para quem já assistiu alguns vídeos meus sabe que eu já tive, começam a se esquivar, né? Nós começamos a nos esquivar de diversas situações, achando que isso vai proteger a gente. Só que na prática, o que acontece é, muitas pessoas têm crises, inclusive dormindo, dentro da própria, né, na própria cama, na própria casa. Então, evitar situações não ajuda de nada. A questão é muito mais cuidar daqui, porque é isso que gera a ansiedade, né, a crise de ansiedade ou a crise de pânico, do que o externo. Senão, como eu disse, todo mundo que andasse de avião, enfim, fosse no mercado, fosse em determinados lugares, todo mundo desenvolveria ansiedade. Isso não é verdade. Então, aprende-se a pensar de um determinado modo, acreditando que assim vai evitar o problema ou o mal-estar e, na verdade, acaba se criando, porque começa a se esquivar de várias situações. Ah, eu não posso entrar em contato com isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu preciso estar o tempo todo antecipando o que vai acontecer como uma tentativa de se manter no controle, de ficar mais tranquilo. Mas, na verdade, justamente essa antecipação o tempo todo, ficar o tempo todo monitorando, ficar o tempo todo alerta, é que cria a ansiedade. Ficar o tempo todo imaginando, ai, ali pode ter um perigo, ai, ali pode ter um problema. É como se você estivesse andando, enfim, passeando numa floresta, em algum lugar, e ficasse o tempo todo pensando, ai, vai aparecer uma onça, vai aparecer um urso, vai aparecer um leão, um bicho grande a qualquer momento, vai acontecer algo. Se a gente fizesse isso, com certeza a gente ia ficar o tempo todo ansioso ou ansiosa. Então, a questão não é o lugar em que a gente está, é como a nossa cabeça está funcionando. E como é que acontece, então, a primeira crise, né, na síndrome do pânico? A minha experiência e o que eu sei com relação à literatura é que as pessoas desenvolvem a síndrome do pânico diante de situações de estresse. A primeira crise, ela acontece quando a pessoa está numa situação de estresse, ou de trabalho, ela está num momento de muita atividade, de muita entrega, muita coisa acontecendo no trabalho. Eu já atendi pessoas que desenvolveram síndrome do pânico diante de casamento, né? Não necessariamente, na verdade, não era o caso, né? De estar com medo de casar, mas é porque muita coisa. Quem já casou e fez, na verdade, uma festa de casamento, sabe quanta coisa precisa se correr atrás, se fazer. É buffet, é ver a questão de onde vai ser, né? Então, se vai fazer, usar uma igreja, o que vai usar de enfeite, qual é o vestido, que tipo de comida vai servir, quantas pessoas vão ser, e são muitas experimentações, né? Vai lá e faz uma degustação aqui, vai no outro, é muita coisa. Então, também é uma fonte de estresse. Pode ser estresse na família, de estar, por exemplo, passando por um processo de divórcio, ou situações com a família, com os filhos, situações de desemprego, enfim, qualquer coisa que pela pessoa seja sentida como estresse. E estresse, na verdade, qualquer situação diferente do nosso habitual, em que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente está tranquilo, acostumado, qualquer coisa que a gente vá para a zona de desconforto, que seja nova, que seja diferente, em que a gente não saiba lidar ainda, né, um novo aprendizado, isso gera estresse. Por exemplo, viajar é algo que gera estresse. Pode ser que não seja um estresse necessariamente negativo, mas você precisa fazer uma mala, sair da sua rotina, ir para um lugar onde você não conhece, se localizar lá, saber onde você pode comer, saber onde é o lugar onde você vai se hospedar, o que você vai fazer lá. Então, você sai da sua zona de conforto, se é um lugar novo onde você está, e você está numa situação de um pouco mais de vulnerabilidade. Algumas pessoas sentem isso como mais desconfortáveis, outras com mais conforto, mas é uma situação de estresse. Tanto que cansa viajar, né? A gente é muito gostoso, enfim, mas a gente muitas vezes não vê a hora de voltar para casa, né? Para sua cama, para o seu conforto da rotina do dia a dia. A rotina é algo muitas vezes tedioso, né? A gente fica meio de saco cheio, mas por outro lado, saber o que vai acontecer, saber onde você vai dormir e acordar, saber como é que você vai e volta dos lugares, aonde estão as coisas, aonde estão as pessoas, isso é algo que traz um certo conforto. Então,
como eu estava dizendo, a primeira crise de pânico, ela acontece diante de situações de estresse. A pessoa está vivendo num momento de estresse e o organismo dela funciona de uma maneira diferente. O organismo dela está muito mais atento, ele está muito mais cansado também, porque está consumindo mais energia, justamente por estar mais atento, por ter que estar disponível para rapidamente pensar em coisas diferentes do que está acostumado no dia a dia, ter comportamentos diferentes. Então, a pessoa está com o organismo dela funcionando de uma maneira um pouco diferente. E isso pode justamente fazer com que a pessoa tenha reações fisiológicas, sensações um pouco diferentes, porque o organismo está funcionando de uma maneira diferente. Então, é possível não, na verdade isso é alguma coisa que acontece, né? Que a pessoa tenha alguma sensação um pouco diferente. E se ela já está mais alerta por conta de estar estressada, uma rotina mais cansativa, ela já está mais irritadiça, o limiar dela de, como é que eu vou dizer, não é de tranquilidade, mas na verdade de resposta, né, de resposta tranquila às situações, né, a maneira como ela responde às situações, já está mais baixo no sentido de que ela tem menos, como é que eu vou dizer isso? Menos possibilidade realmente de resposta criativa. Ela está sob pressão naquele momento. Então, o limiar dela para responder às situações de maneira mais criativa, mais tranquila, ele está menor. Então, ela precisa de muito mais esforço para responder às coisas de uma maneira como ela responde na zona de conforto. Então, o que acontece é que qualquer funcionamento, qualquer percepção de um funcionamento diferente no organismo, junto com todo esse cenário, com esse contexto, pode ser interpretado como, ops, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo. A pessoa já está mais ansiosa por conta do contexto que ela está vivendo, ela já está mais vulnerável, muitas vezes ela já está mais preocupada, né, já está mais irritadiça, e aí o corpo dela está a mil, está trabalhando, né, super, super rápido, e aí acaba gerando alguma reação fisiológica um pouco diferente. Você pode sentir uma dorzinha, pode sentir um formigamento, pode sentir, enfim, um pouco mais de taquicardia, e isso é interpretado como, ops, tem alguma coisa de errado acontecendo com o meu organismo. A partir do momento que isso é pensado a primeira vez, tem alguma coisa de errado acontecendo, isso já descarrega mais hormônios, né, principalmente adrenalina, no nosso organismo, e isso aumenta mais ainda a reação de ansiedade, né? A resposta de ansiedade, a resposta que vai começar a criar uma crise de pânico, e aí interpretada mais fortemente ainda como tem algo realmente de errado acontecendo comigo. Eu posso estar, então, tendo um ataque cardíaco, eu posso estar enlouquecendo, eu estou perdendo o meu controle, e aí começa realmente uma grande reação em cadeia de mais reações fisiológicas, mais pensamentos negativos. Mais reações fisiológicas, mais pensamentos negativos. Até o ponto em que a pessoa sente que ela não tem mais controle de si mesma. E isso é efetivamente o que acontece numa crise de pânico. São é uma gangorra, digamos assim, né? Então são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São muitas reações fisiológicas e interpretações negativas que fazem com que as reações fisiológicas aumentem mais ainda e, consequentemente, os pensamentos negativos aumentem mais ainda. E isso vai indo num looping crescente até um tempo em que a própria crise diminui e cessa. As crises, elas não duram mais do que 20 minutos, geralmente. O corpo, o organismo, ele não consegue suportar uma carga de adrenalina tão grande o tempo todo e manter isso. Quando eu digo suportar, é manter isso. Tem uma hora que o próprio organismo, ele se autorregula e como se ele dissesse para si mesmo, menos. Já foi, não tem nada acontecendo, então vai baixando. É como se fosse aquelas bolinhas
no Brasil a gente não tem muito, no exterior tem bastante, umas bolinhas que tem como se fossem floquinhos de neve, né, umas bolinhas transparentes nos globos, em que você sacode aquilo e aqueles globinhos, aquelas bolinhas branquinhas, elas ficam voando. No Brasil tem, às vezes, com glitter, né, em algumas situações. E aí isso fica um tempo, né, voando ali, e depois de um tempo começa a baixar. E é isso que acontece na crise de pânico. Então, na verdade, o que acontece é, quando se desenvolve a síndrome do pânico, é ficar o tempo todo monitorando, então, depois dessa primeira vez, as situações, seu organismo, tentando, na verdade, evitar que isso aconteça de novo. Mas é justamente o tempo todo, por conta de o tempo todo a cabeça, né, ficar cheia de pensamentos de pode acontecer de novo, a qualquer momento, eu preciso ficar atento. O que acaba acontecendo, você fica o tempo todo tensa ou tenso, esperando que o próximo urso, leão, enfim, pule na sua frente. Você está o tempo todo assim, pensando que isso pode acontecer novamente. E é isso que faz com que essa tensão frequente, esses pensamentos negativos de que vai acontecer a qualquer momento, que você vai passar mal, de que você vai perder o controle, de que você vai enlouquecer, de que você vai ter um ataque cardíaco. Então, essas situações, né, frequentes, né, esses pensamentos frequentes, junto, então, com essa tensão e com o monitoramento do seu organismo, ficar o tempo todo percebendo, peraí, como é que tá meu coração? Como é que tá meu braço? Tô sentindo alguma coisa diferente? Tem alguma coisa acontecendo? É a junção de tudo isso que faz, efetivamente, com que se desenvolva, então, uma crise, depois outra crise, depois outra crise. Então, a cabeça, ela tem uma responsabilidade muito grande, além da respiração. Nós respiramos muito errado. Se você for perceber como um bebê respira, ele respira pela barriga. Você vê um bebezinho deitado, a barriguinha dele faz assim e assim, assim e assim. Nós adultos passamos a respirar pelo peito, fazemos respirações torácicas, porque a gente passa a fazer muita coisa, né, correr o tempo todo. Respirações torácicas, elas são muito úteis e elas são importantes quando a gente está fazendo uma atividade física. Não dá para você correr fazendo uma respiração abdominal ou diafragmática como um bebê faz. Não vem ar rápido o suficiente, né? Oxigênio rápido o suficiente, rapidamente o suficiente para você dar conta de fazer aquela atividade física. Mas no dia a dia, a gente não está o tempo todo fazendo atividade física. Na verdade, é a menor parte do tempo, né? A maior parte de nós somos muito sedentários. Então, respirar tão curto, respirar no peito, é algo que faz com que a gente fique mais ansioso. Se a gente começar a respirar aqui agora, curtinho, né? Respirar. Se a gente ficar um minutinho respirando assim, a gente já vai ficar meio zonzo, já vai começar a ficar mais ansioso. Por quê? Porque, na verdade, essa respiração, ela faz com que o nosso organismo entenda que precisa ter uma descarga maior de adrenalina, porque algo vai acontecer. E, na verdade, não é a verdade. Na maior parte do tempo, a gente está vivendo a nossa rotina, coisas comuns. Então, respirar de maneira mais profunda, o que, né, falam muito da respiração do yoga, né, ou a respiração diafragmática, ou a respiração abdominal, treinar isso é algo que ajuda com que a gente fique mais tranquilo também no dia a dia e possa fazer esse tipo de respiração a qualquer momento. Eu estava falando um pouco de reações fisiológicas, né, de quando você tem uma crise de pânico, que se interpreta que pode, por exemplo, se estar tendo um ataque cardíaco ou um infarto. Muitas vezes as pessoas interpretam, quem tem crise de pânico, quem tem síndrome do pânico, interpreta que o que está acontecendo é um infarto ou um ataque cardíaco. E uma grande diferença, na verdade, algumas grandes diferenças, isso são coisas importantes de se saber, entre um ataque de pânico e um infarto, primeiro que assim, o pânico, a crise de pânico, ela nunca vai evoluir, ela nunca vai virar um infarto. São coisas completamente diferentes. Ninguém tem um infarto por estar tendo uma crise de pânico. Vocês talvez tenham a experiência de ter ido para o hospital em algum momento, ou tenham experiência de conhecer médicos, vocês podem perguntar isso para algum cardiologista, realmente em que
e vai te dar a resposta muito clara, né? Talvez vocês acreditem mais perguntando para um médico, para um cardiologista, do que uma psicóloga dizendo. Mas eu afirmo para vocês que um ataque de pânico, ele nunca evolui, nunca vira um infarto. Fora isso, ninguém tem infarto várias vezes ao dia ou várias vezes por semana. Já crise de pânico, as pessoas têm muitas vezes. Algumas vezes ao dia, algumas vezes por semana. Não é possível ter vários infartos no mesmo dia ou vários infartos ao longo da semana. Eu tenho um infarto aqui, depois eu tenho um infarto ali, depois eu tenho um infarto ali. Isso não acontece, né? As pessoas que têm infarto, ou elas têm um infarto fulminante, e aí elas morrem, ou elas percebem muito bem, né, por conta da dor. A dor do infarto é uma dor muito semelhante, talvez, né, com a dor de uma pedra no rim. É uma dor excruciante, na verdade. É uma coisa muito, 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 muito dolorida. Já na síndrome do pânico, não se sente dor, se sente muito desconforto, né? É muito medo, é muito desconforto, mas dor, efetivamente, não se sente. Então, a síndrome do pânico, ela pode acontecer, né? A crise de pânico, na verdade, ela pode acontecer várias vezes ao dia. Pode acontecer várias vezes durante uma semana. Agora, um infarto, ele não vai acontecer desse mesmo modo. Então, se você já teve, por exemplo, uma crise, né, em um dia ou na mesma semana, você pode se lembrar disso. Nossa, eu já tive uma crise. Então, é uma crise, né? Uma crise de pânico. Não é um infarto. Eu não estou morrendo. Eu não estou dizendo que isso torna a crise menos desconfortável. É muito desconfortável. Mas o fato de você não ficar pensando, né, não ficar prevendo, né, prevendo algo negativo, catastrofizando que você vai morrer, já ajuda com que você se acalme. Entenda que você está tendo uma crise. Sim, é uma crise de ansiedade, é uma crise de pânico, ela é desconfortável, mas é uma crise e ela vai passar. Se você perceber que os seus pensamentos estão gerando essa crise, que você está pensando coisas negativas, e disser para si mesmo, peraí, sou eu que estou pensando que eu vou infartar, sou eu que estou pensando que eu vou morrer. Isso não vai acontecer, não é um infarto, é uma crise de pânico. É desconfortável, sim, mas eu preciso me acalmar aqui e esse tipo de pensamento é algo que vai ajudar com que a crise passe muito, 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 muito mais rápido. Obviamente, existem muitas outras técnicas também, e vocês vão ter a oportunidade de aprendê-las, algumas aqui, inclusive, né, nas outras palestras, outras mais para o final, depois eu vou contar para vocês como é que vocês podem aprendê-las. Mas essa percepção, esse pensamento é algo que ajuda muito, no sentido de você perceber que você está tendo uma crise e que isso é uma crise, não é um ataque de pânico. Então, você não vai aumentar ainda mais as descargas de hormônio no seu organismo, dizendo que você vai morrer. Então diga para você mesmo, é um ataque de pânico, é uma crise de pânico, é uma crise de ansiedade, é desconfortável, mas ok, é isso que está acontecendo. Não vai passar disso. E aí você busca respirar de maneira mais tranquila e, como é que eu vou dizer, condicionar os seus pensamentos, guiar os seus pensamentos, não alimentando pensamentos catastróficos, por outro lado, dizendo, é uma crise de pânico. É desconfortável, sim, mas eu preciso buscar acalmar minha cabeça e respirar de maneira mais tranquila e ela vai passar muito, muito, muito mais rápido. Uma outra coisa que é diferente na crise de pânico do infarto, no infarto não há essa sensação de irrealidade ou a ideia de perda de controle ou de que vai enlouquecer. E isso é um pensamento e uma sensação muito comum, né, durante a crise de pânico, de que você vai enlouquecer, de que você vai perder o controle, uma sensação de irrealidade, você não sabe muito bem onde você está, o que está acontecendo, parece que você, né, a sensação de não ser real aquilo ali. Isso no infarto não acontece. Acontece dor. Muita dor. Muita, muita, muita dor. Mas a pessoa não fica pensando, eu vou perder o controle, eu vou enlouquecer, né, uma sensação de realidade. Isso não é algo que acontece. Então, se você está sentindo isso ou pensando isso, saiba que é uma crise de pânico. Não é um infarto. Então, você não vai morrer. Não vai morrer de pânico.
Pode ser sim, desconfortável, mas você não vai morrer disso. Pode ficar tranquilo. O que é a outra coisa que ajuda bastante a lidar com a ansiedade e com o pânico? É fazer alguma atividade física. Por quê? Porque, principalmente na síndrome do pânico, como eu estava dizendo antes, existe um monitoramento, né, uma automonitoração o tempo todo, uma autopercepção ativada, né, com relação ao organismo. Fica o tempo todo percebendo, né, como se fosse fazendo um raio-x de como é que está meu organismo? Tem algo acontecendo com ele? O que está se passando? Então, tá o tempo todo, fica-se o tempo todo monitorando o organismo. E em atividades físicas, um pouquinho mais forte, se a ideia é começar com alguma coisa mais leve, por exemplo, uma caminhada, de repente fazer natação, enfim, alguma coisa mais leve, e depois pode ir aumentando realmente o ritmo, ou a carga, é justamente o que acontece. Quando a gente está fazendo atividade física, tem muitas sensações que a gente tem que são muito próximas com o início de uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Você começa a ter uma respiração mais rápida, mais ofegante, começa a ter taquicardia. O seu corpo, muitas vezes, né, você sente no seu corpo sensações um pouco diferentes. Você pode sentir um pouco de formigamento, calor, pode sentir, né, talvez algumas pontadinhas, enfim, cada um sente algumas coisas um pouco diferentes, mas que lembram um pouco a sensação de uma crise de pânico ou de uma crise de ansiedade. Então, começar a fazer atividade física e ir dizendo para si mesmo, eu estou fazendo atividade física, é óbvio que a minha respiração vai começar a ficar mais rápida, né? Que o meu coração também vai começar a bater mais rápido. Que eu vou começar a sentir algumas coisas um pouco diferentes no meu organismo, no meu corpo, de quando eu estou sentada, parada. Então, essa interpretação, né? Essa percepção de, olha, eu estou sentindo tudo isso e isso é normal, tá tudo certo. Eu estou gerando isso. Eu propositalmente estou caminhando, subindo escada, então eu estou ficando mais ofegante e perceber isso e pensar isso ajuda muito, inclusive em outras situações, quando você estiver um pouco mais ansioso ou ansiosa de dizer, tá vendo? Isso é uma coisa comum, meu corpo pode reagir desse jeito. Você começa a virar uma chavinha na sua cabeça, no sentido de perceber que o que está acontecendo com você é normal, né? O seu corpo, ele responde desse modo em algumas situações. Porque você está descarregando justamente adrenalina no seu organismo, você está respirando mais rápido, o seu coração está batendo mais rápido e, consequentemente, você vai sentir coisas diferentes. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a você ir se acostumando com essas reações fisiológicas diferentes e condicionando a sua cabeça a perceber, a interpretar de uma maneira diferente. E cuidar dos seus pensamentos. Como eu estava dizendo, né, mais no começo dessa palestra, o que a gente pensa é que interfere e que, na verdade, dirige o que a gente vai sentir e como é que a gente vai se comportar. Então, se você ficar o tempo todo monitorando o seu organismo e fazendo previsões negativas, previsões catastróficas, você vai passar o tempo todo ansioso ou ansiosa. Então, a ideia é, toda vez que você perceber que você está começando a ficar ansiosa, ansioso, ou até antes, na verdade, perceber que você está monitorando, né, a sua cabeça ou, né, o seu organismo, o que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Como é que tá? Será que está tudo certo? Ou tentando antecipar, tá tudo certo lá na frente? Ou faz isso, organizei aquilo, tá tudo bem? Se você perceber que você está assim, é dizer para si mesmo, calma, aqui e agora, aqui e agora. E focar na respiração é algo que ajuda também, né? Nós não conseguimos respirar nem no passado nem no futuro. Nós respiramos no aqui e agora. Então, focar na sua respiração, focar na entrada do ar, perceber que o ar está entrando, perceber que o ar está saindo, sentir o geladinho aqui no nariz, traz a gente para o aqui e agora. Traz a gente para o momento atual e não permite ou dificulta com que a gente fique com a cabeça lá na frente ou até o tempo todo
né, pensando coisas negativas. Vai acontecer algo, vai ter algum problema. Enfim, vou passar mal. Então, focar na respiração no dia a dia é um bom exercício, inclusive depois a Daniele vai falar sobre isso, de mindfulness, né? De você poder estar no aqui e agora, e ela vai falar também muito sobre a questão do não julgamento, que é algo que está muito ligado, né? Nós pensarmos, né? Nos autocriticarmos ou ficarmos pensando, ai, mas isso é ruim, isso é bom. Isso é algo que também está muito ligado com a ansiedade e com a síndrome do pânico. Então, ela vai ensinar isso na sexta-feira, né? Então, temos amanhã a palestra da Valéria Morim, e na sexta-feira a palestra da Daniele Young, falando com relação, né? Falando sobre o mindfulness, ou atenção plena. Lembrar, uma outra coisa que ajuda bastante com relação aos pensamentos, é lembrar que o que você pensa, as coisas que passam na sua cabeça, interferem fortemente no que você sente. Então, os pensamentos que você cultivar na sua cabeça são eles que vão dirigir como você se sente. É como se você tivesse uma horta na sua cabeça e você está escolhendo o que você quer cultivar. Você quer cultivar cenouras, alfaces, e elas são úteis e são, né, coisas que são produtivas? Ou você quer cultivar ervas daninhas? Para você cultivar as ervas daninhas, você não precisa fazer, na verdade, muita coisa. É você largar, deixa, né, a cabeça aí sozinha, e aí ela vai direcionar para onde quiser. E é uma chance muito grande, sim, de brotarem muitas ervas daninhas ou pensamentos negativos. Então, é preciso, sim, ativamente cuidar do que passa na nossa cabeça. Ser feliz, né, ou ficar bem, não é algo passivo, é algo ativo. A gente precisa efetivamente monitorar as coisas que passam na nossa cabeça e cuidar delas. Quando você está com a sua família, às vezes você pode pensar coisas negativas, porque esse fulano faz isso, o meu primo, o meu sobrinho, minha tia, ou em viagens, porque isso não está acontecendo assim, de repente você vai comprar alguma coisa, estão demorando para me dar o troco. Todos esses pensamentos, eles geram desconforto. Então, cabe a nós irmos percebendo as coisas que passam na nossa cabeça e cuidando desses pensamentos. Não só para não causar ansiedade ou uma crise de pânico, mas também para nós não ficarmos tão irritados, não ficarmos tão tristes. Esses sentimentos, eles são gerados pelas interpretações que a gente tem, pelas coisas que a gente pensa. Então, se a gente intencionalmente vai cuidando dos nossos pensamentos, vai conversando com eles, vai diminuindo cada vez mais essas reações, digamos assim, emocionais, né? As coisas que a gente sente. E, de novo, a Daniele vai falar bastante sobre isso quando ela foi falar sobre mindfulness, da gente estar no aqui e agora e não julgando, né? Não tendo esses pensamentos tão negativos. E amanhã a Valéria vai falar também sobre outras coisas, né? Outras variáveis que também interferem, que também causam ansiedade e síndrome do pânico. Então, é bastante interessante de estar presente nos 3 dias. Se você começar a ficar ansioso, ansiosa, lembrar que são os seus pensamentos, as coisas que estão passando na sua cabeça, que estão causando as suas reações emocionais, que estão causando esses sentimentos desconfortáveis, negativos. Né? São pensamentos do tipo, estou tendo um infarto, eu vou morrer. São esses pensamentos que fazem com que, então, descarregue mais hormônios, mais adrenalina no seu organismo, e aí, consequentemente, você vai sentir o que você está sentindo com mais intensidade, e aí facilita de você interpretar com mais negatividade, e aí descarregar mais ainda, e isso vai virando uma bola de neve. Então, é necessário cuidar realmente das coisas que passam na sua cabeça, das interpretações que você tem. Eu muitas vezes digo que a gente precisa treinar nos amistosos, e não treinar na Copa do Mundo, ou treinar nas Olimpíadas. O momento de você treinar é no seu dia a dia. Não dá para a gente chegar, por exemplo, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, e falar, agora eu vou treinar. Nesse momento, você já tem que estar craque. Então, a ideia é que você vá treinando no dia a dia, nas situações mais fáceis, e cuidando das coisas que passam na sua cabeça, e cuidando da sua respiração, para que no momento em que você chegue numa situação um pouco mais difícil, o seu corpo já saiba o caminho, você já saiba fazer aquilo de uma maneira mais automática. Então,
Use qualquer momento do dia, todos os momentos que você se lembrar, para ir cuidando do que passa na sua cabeça, para escolher alimentar o cachorro, como eu estava dizendo no começo, o cachorro da tranquilidade, da alegria, não o cachorro da angústia, da tristeza, da ansiedade. Isso é um treino. E quanto mais você fizer isso, primeiro que mais automático vai ficar, e segundo, você vai se manter num estado melhor, mais tranquilo. Senão você vai acabar tendo muitos altos e baixos. Então é uma escolha, realmente, fazer isso.